Essa água é pura e cristalina, insípida, inodora. E é isso que nós queremos de uma água, para que nós tenhamos realmente o seu benefício. Eu cumprimento todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Mais uma porção da Bíblia para ouvirmos Deus falar conosco, porque toda vez que abrimos as santas sagradas escrituras, Deus está falando conosco, Deus está falando com você. Você crê? Continua assistindo, continua aí, deixa o seu joinha que nos ajuda, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Paulo, apóstolo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele está tendo um zelo, um cuidado e trazendo uma exortação, porque os fariseus de Jerusalém haviam descido até Antioquia para dizer que a salvação por meio do sacrifício de Jesus não era então suficiente. E começaram a colocar dúvidas naquele meio. E Paulo, ele exorta principalmente no capítulo 1 aos Gálatas, versículo 8, onde nós encontramos o seguinte texto: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Palavra anátema, de nenhum valor, amaldiçoado, coisa que Deus não quer, não se agrada, não gosta. Fazendo uma correlação aqui, quando Josué, na época de Josué, eles vão enfrentar Jericó, Deus faz um grande milagre, foi passado ordenanças, foi passado instruções para que ninguém pegasse nada dali, mas aí alguém vai e pega uma capa babilônica, alguns utensílios de ouro, joias, e leva e guarda em sua casa, esconde ali. E aquilo traz um prejuízo muito grande para todo Israel. Quando nós não vigiamos e deixamos entrar em nossa casa, através do YouTube, através da televisão, programas e algo que não agrada a Deus, Deus, ele envia então o seu castigo. Porque a Bíblia diz que Deus castiga a todos quanto ama. Quando você vê uma pessoa pecando e nada acontece a ela, se entristeça com isso. Porque o maior ou o primeiro castigo de Deus para as pessoas ímpias é, na verdade, entregá-las ao seu próprio desejo, prazer maligno, pecaminoso, e elas vão gostando e ficando presa, escrava do seu pecado, dia a dia, mais e mais, pecando aqui, pecando ali, e você olha e não acontece castigo. É um índice, é um indicativo de que essa pessoa, ela não é eleita. Essa pessoa não é o castigo de Deus, o zelo de Deus. Porque quando alguém é de Deus e faz algo errado, Deus castiga. Está escrito que Deus castiga aqueles a quem Ele ama. Então, se você neste momento está me ouvindo, está se sentindo aí debaixo da mão de Deus, sentindo o peso da mão de Deus, neste aspecto, sentindo o peso, recebendo um certo castigo, a Bíblia também diz: de que se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus próprios pecados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos entender aqui o propósito aos Gálatas, o contexto principal do versículo 8, capítulo 1, verso 8 aos Gálatas. Nós queremos tratar do assunto, que eu até fiz um shortzinho de 1 minuto, então muito rápido.
Aqui nós podemos explanar, explicar melhor. Qual é a verdadeira igreja? Qual é a verdadeira religião? Essa é uma das perguntas que sempre e mais se faz desde que o mundo é mundo. Qual é a verdadeira religião? Não devemos nós respeitar e considerar todas as religiões? Não devemos nós ter a nossa, mas ninguém tem absoluta certeza. Assim pensa a maioria de muitas pessoas, muitas classes sociais. E não é bem assim. Falando em água, deixa eu tomar um golinho de água. Pronto. Então vamos lá. Não é bem assim. Não é bem assim. A religião certa é aquela que você pode identificar. Ela tem o compromisso em te ensinar e pregar o Evangelho, a palavra de Jesus Cristo. Ela vai te apresentar uma salvação unicamente pela fé em Jesus Cristo, no sacrifício feito lá na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Um sacrifício que era para nós. E temos a consciência de que foi pago um alto preço em nosso lugar. O preço, a dívida, está paga. Não devemos mais nada e, portanto, não precisamos enxertar mais nenhuma condição para o desfrute desse perdão, desta salvação. E quando você vê também uma, entre aspas, igreja fazendo aquele culto onde Jesus, onde Deus não é mais o centro, mas o homem parece apresentar-se ali no centro do culto, ou aquele culto onde as pessoas vão como que buscar uma autoajuda. Meus irmãos e amigos, a ajuda do crente, a ajuda daquele que tem fé em Deus, vem do alto. Não é autoajuda, é a ajuda que vem de Cristo Jesus, que vem do alto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós temos também aqueles movimentos, não vou chamar de igreja, movimento. É movimento, não sabe? Que troca o altar pelo palco. Já viu? Tem. Então estou te explicando aqui para você fugir. Procura uma igreja humilde, procura uma igreja comprometida com a palavra, que te ensine a palavra, que faça exposição. Onde você chega lá naquela igreja, o pregador, o pastor, lê um texto e explica para você aquele texto. Ele vai expor aquele texto para você. Vai tirar tuas dúvidas. Vai falar ao seu coração. E o Espírito Santo vai testificar. Você vai sentir que é Deus que está falando com você. Mas quando você olha, ainda você é convidado, você talvez não seja crente ainda, e foi convidado por um amigo, né, por alguém, uma pessoa, um parente, você vai num determinado lugar e você vê o povo atrás de autoajuda. Você vê que parece o culto, as palavras e o que chama de mensagem, algo como autoajuda, preocupado mais em atender às necessidades do ser humano aqui na Terra. Comece a desconfiar desse lugar. Comece a desconfiar. Quando você chega num lugar e você encontra modismo, costumes de época, eu já falei, um dos costumes que estamos vendo bastante aqui é trocar o altar por uma plateia, né? Troca o altar ele é trocado por um lugar onde as pessoas se apresentam, né? Um palco, exatamente, tinha esquecido a palavra, um palco, troca o altar por um palco. E a gente chega na igreja e agora tem um costume de até apagar as luzes. Aonde é que está isso na Bíblia? Costume de época, né?
Muda a cor da igreja. Vamos entrar na moda, pinta de preto. Não, pinta de preto, de roxo, de branco. A igreja de Jesus, a cor é a cor celestial, é a cor da santidade, da verdade, do compromisso ético e moral com a pregação genuína do Evangelho de Jesus Cristo. Tem lugares por aí que prega um outro Evangelho. Um Evangelho segundo fulano de tal, segundo fulano de cá, dali. Esqueça estes lugares. Esqueça estes lugares. A palavra fiel e verdadeira é a Bíblia Sagrada, segundo o Espírito Santo inspirou aos escritores. E aqui nós temos a Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Fuja destas outras coisas que são ou estão querendo acrescentar, né? Estão querendo acrescentar. Evangelho falso, igreja falsa. E quando você chega em um determinado lugar e percebe também o interesse, não é? É um interesse muito grande pelo dinheiro. Onde você percebe também que não tem doutrina. Aquele lugar que você está visitando, talvez permita de tudo ali dentro. Fuja desse lugar. Não tem compromisso com ética cristã, não tem compromisso com a Bíblia Sagrada, você vai estar sendo enganado. Muitas pessoas têm saído, deixado as igrejas por dizerem estar decepcionadas. Com quem? Com Deus? Nunca. Com a palavra de Deus? Jamais. E com que estão decepcionados? Ora, certamente erraram o caminho. Muitas vezes foram atrás, não é, de bens materiais, foram em busca de portas abertas, foram em busca de tantas coisas, não foram em busca de Deus. Não foram por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Foram por interesse e se decepcionaram. Estão ainda nos dias de hoje vendendo bênção por aí, tentando vender milagre por aí, tentando enganar você mais uma vez. Fuja desses lugares. Jesus quer hoje te abraçar, te receber gratuitamente. O Evangelho é de Jesus. De graça recebemos e de graça devemos entregar este legítimo, genuíno, autêntico Evangelho de salvação, Evangelho de Jesus Cristo, que salva, Evangelho que cura, Evangelho que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A água precisa ser pura, cristalina, inodora e precisa de outras propriedades, as quais, sem estas propriedades, ela não nos fará aquilo para o qual nós queremos tomar esta água. A mesma coisa é quando você entra numa religião, numa igreja falsa. Igreja falsa, cheia de idolatria de pastores, cantores. Hoje, uma das grandes idolatrias está também no chamado meio evangélico, protestante. Vai ter um culto, um evento, chama de show, até show. Não é correto, show. Gospel foi uma das maiores tragédias, na minha opinião. Eu posso ter minha opinião? Foi uma das maiores tragédias criadas e absorvida, engolida pelo meio cristão, que não pensa, que não examina as Escrituras. O Evangelho por preço é fazendo da palavra algo mercadológico, com preço prefixado, etiquetado. Isso não agrada a Deus, isso é pecado. Cantores, artistas, não são adoradores, são artistas. Artistas que, como um foguete, ele dispara, sobe bem alto e como quem quer sugar a glória para eles, logo a gente vê aí a decepção. A gente vê a decepção
estas pessoas nunca passaram pelo novo nascimento, aderem mesmo a aberrações, abominações que a Bíblia fala. E aí não precisa ser mais claro do que isso, porque os exemplos estão ao nosso redor, em todo lugar onde a gente vai e conhece. Então, são pessoas que atraíram grande multidão, conseguiram atrair multidão. O pregador não tem o interesse de atrair seguidores e multidões. Ele tem o interesse de trazer multidões e seguidores para Jesus, para Deus, e não para ele. A glória não é para ele, é para Deus. E quando você vê o contrário disso aparecendo, fuja desse negócio, porque está, no mínimo, muito errado. Então, Paulo, ele adverte aqui, mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, então, não interessa se é o pregador, fulano de tal, A, B ou C, ou quem viu um anjo que desceu do céu, em sonho foi arrebatado, transportado e teve uma experiência transcendental. Esqueça. Se o evangelho não é este, repreenda, seja anátema, de nenhum valor, no mínimo, algo abominável ao Senhor. É assim que devemos tratar com os falsos. A Bíblia diz que quando alguém bate em nossa porta, que não traz um evangelho desse para nós, que crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo, para não ser mal educado, não receba. Bateu na porta, ó. Tem um tempinho, para quê? Para quê? Não, eu queria falar, não sabe? Entendeu? Fuja desse povo que traz um evangelho falso. Um evangelho que não é o de Jesus Cristo. Que não é o evangelho, a boa nova de salvação. Porque a boa nova de salvação é crer no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, porque Ele é Deus e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pessoas que batem na porta, pessoas que vêm lhe apresentar um tal aí de uma tradução Novo Mundo. Esqueça, fuja, são falsos profetas, falsos pregadores, falsos mensageiros, e a Bíblia diz, não os receba na sua casa. Seja obediente à palavra. É melhor a gente agradar a Deus do que agradar a estes tais. Um grande abraço, Jesus abençoe sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.